Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos no controle da nossa mente, dirigindo de acordo com a nossa vontade consciente. No entanto, com um pouco de introspecção, percebemos que, em muitos casos, estamos apenas seguindo um sistema de navegação interno que supera nosso conhecimento e compreensão. Percebemos apenas a tela de exibição no topo de um software complexo, que roda em um hardware ainda mais complexo. Se não tentarmos nos familiarizar com esse sistema de navegação, como ele funciona, para onde está tentando nos levar e como substituí-lo quando nos direciona para o caminho errado, corremos o risco de viajar pelo mundo sem rumo, acabando em lugares desinteressantes, na melhor das hipóteses, ou desastrosos, na pior. O psiquiatra suíço do século XX, Carl Jung, é talvez uma das mentes mais brilhantes e capazes que já tentou fazer isso. Explorar a si mesmo de dentro para fora e conceituar uma compreensão completa desse tipo de sistema de navegação interno de cima para baixo. Jung nasceu em 1875 em Kassel, na Suíça. Filho de um pastor relativamente pobre, Paul Jung, e de uma mãe deprimida e excêntrica que via espíritos, Emily Jung. Ele foi uma criança muito introvertida e isolada, que passava grande parte do tempo sozinho, envolvido em atividades de faz de conta, projeção, dissociação e análise dos adultos ao seu redor. Durante a infância, ele tinha uma aversão intensa pela escola e apresentava um desempenho abaixo da média, a ponto de quase desenvolver uma neurose, frequentemente desmaiando para sair das aulas. Tem sua potência e incompetência. Jung mudou dramaticamente, começando a se dedicar mais intensamente aos estudos, lendo ativamente por conta própria, especialmente filosofia e textos religiosos. Após concluir o ensino médio e decidir que não queria seguir a carreira religiosa da família, Jung optou por estudar medicina na Universidade da Basileia. Depois de obter seu diploma de medicina na Universidade de Zurique, em 1902, ele trabalhou em um hospital psiquiátrico, o Burzoli, sob a direção do proeminente e bem conectado psiquiatra Eugen Bleuler. Alguns anos depois, Jung deixaria o hospital e iniciaria sua própria prática privada. À medida que Jung se tornou mais bem-sucedido e conhecido em seu campo, ele logo começou extremamente popular, inovador e controverso da época que ainda hoje. À medida que Jung se tornou mais bem-sucedido e conhecido em seu campo, ele logo conheceu o psicólogo extremamente popular, inovador e controverso da época que ainda hoje mantém esse título, Sigmund Freud. Os dois se encontraram pela primeira vez em 1907, conversando por cerca de 13 horas consecutivas. Isso rapidamente se transformou em uma forte amizade e associação profissional. Eles viajaram pelo mundo, dando palestras, analisando os sonhos um do outro e discutindo vários aspectos de seus estudos e teorias psicológicas. No entanto, Freud, sendo de maior estatura profissional na época e substancialmente mais velho que Jung, criou uma dinâmica de amizade mais parecida com a de pai e filho, ou professor e aluno. Isso, infelizmente, causou problemas à medida que a carreira de Jung avançava e começava a invadir o território de Freud. Logo, os dois se encontraram em desacordo sobre aspectos fundamentais das teorias um do outro. No final dessas discordâncias, a tendência de Jung para uma consideração diferente sobre a libido, em oposição à abordagem de Freud, e a natureza da relação parental filial entre eles e o desejo de Jung por independência profissional levaram à ruptura de sua amizade em 1913. Como consequência dessa separação, de cerca de 1913 a 1918, Jung experimentou uma espécie de colapso psicológico de meia-idade. Durante esse período, ele passou grande parte do tempo introspectivo e escrevendo sobre experimentos psicológicos que conduziu em si mesmo, explorando os recessos de seu inconsciente. Esse período de transição, independência e turbulência psicológica acabou concretizando suas visões sobre a mente e sua carreira como teórico independente dentro da psicologia. Simplificando, o principal objetivo da carreira de Jung é entender a natureza da psique, catalogar e desenvolver métodos para auxiliar na integração de todos os seus componentes, criando um estado singular e unificado de totalidade. Nesse contexto, a psique aqui se refere simplesmente à personalidade completa do indivíduo, incluindo sentimentos, pensamentos e comportamentos, a combinação da mente inconsciente e inconsciente. A busca contínua pela integração da psique através de um processo de autorrealização e tornando-se um indivíduo autêntico maximizado. Para Jung, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do ser. Para Jung, há uma constante interação entre os reinos conscientes e inconscientes da psique, que se combinam para criar nossa personalidade completa. No entanto, a maior parte disso se desenvolve e existe no reino inconsciente, fora de nossa consciência e controle. Assim, uma parte significativa de quem realmente somos, do que realmente gostamos e somos capazes, e das razões pelas quais fazemos o que fazemos, persiste em um reino que não compreendemos ativamente ou temos acesso. Portanto, para alcançar um estado de ser mais autêntico e completo, o indivíduo deve tentar tornar-se essa parte da psique consciente, acessando e integrando-se
integrando ao todo de sua consciência. Jung chamou esse processo de individuação. Para entender melhor isso, é importante conhecer o modelo da psique de Jung, que ele dividiu em dimensões mais amplas: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Dividido cada um desses três reinos, a consciência é como normalmente entendemos, o reino da consciência pessoal, onde nos identificamos explicitamente e conscientemente conosco. No centro disso está outra estrutura que Jung identificou, o ego. O ego está no centro da consciência e fornece um senso de distinção pessoal, criando a história que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos para manter a continuidade de nossa identidade. O ego se expressa no reino consciente através do que Jung chamou de persona, que são os esforços externos de aparência que o indivíduo exibe ativamente para o mundo. No entanto, essa persona muitas vezes é desconexa do verdadeiro eu do indivíduo, pois exibe o caráter que se pensa ou se quer de acordo com o que o ego considera apropriado para uma determinada sociedade e papel, e não o que é verdadeiro para quem o indivíduo realmente é. Para executar e manter essa aparência adequada e autoestima, o ego filtra vários componentes da experiência pessoal e da individualidade, ou os integra ou os afasta da dimensão consciente, o que ele filtra, restringe, reprime e envia para o reino inconsciente. Uma das percepções mais únicas e profundas de Jung, que o diferencia mais notavelmente de outros psicólogos, é como a partir daí ele separou o inconsciente em duas estruturas distintas, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal se encaixa de maneira semelhante às ideias já entendidas à época, como as propostas por Freud, em que depois que o ego reprime e desconsidera aspectos indesejáveis da experiência e da individualidade, esses aspectos são armazenados e ocultados aqui, logo abaixo da consciência normal. No entanto, eles continuam a afetar e interagir ativamente com a consciência. O inconsciente coletivo, no entanto, se diferencia do inconsciente pessoal e de outras concepções anteriores da psique, na medida em que, de acordo com Jung, ele contém e facilita elementos universais herdados pelo somatório da história humana, de maneira semelhante à forma como a evolução biológica funciona. O homem desenvolveu a consciência lenta e laboriosamente em um processo que levou eras incontáveis para alcançar o estado civilizado. E essa evolução está longe de ser completa, pois grandes áreas da mente humana ainda estão envoltas em escuridão, escreveu Jung. Como resultado de cada geração de descendentes humanos, essencialmente imitando os comportamentos da geração anterior, até certo ponto, uma cadeia ininterrupta de imitação psicológica é formada, remontando ao início da história humana. Assim, uma espécie de reservatório de predisposições, estruturas e memórias psicológicas formadas por essa cadeia é automaticamente herdado por cada ser humano. Jung encontrou isso empiricamente demonstrável, tanto em sua prática psiquiátrica profissional, encontrando semelhanças recorrentes no inconsciente de um vasto número de seus pacientes, quanto em sua pesquisa histórica e mitológica, na qual notou que motivos, símbolos e temas semelhantes que apareciam do inconsciente de seus pacientes também eram prevalentes e consistentes na arte, mitos e literatura de diferentes culturas e épocas, mesmo que essas culturas muitas vezes nunca tivessem se encontrado. Na visão de Jung, esses motivos, símbolos e temas compartilhados eram expressões das várias estruturas psíquicas consistentes em toda a humanidade, que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos, no modelo da psique de Jung, essencialmente formam a base da personalidade do indivíduo, predispondo tendências cognitivas específicas dentro do inconsciente combinado. Jung referia-se a todos os conteúdos reprimidos, negados e desconhecidos que o ego não deseja identificar como a sombra. Por fim, aninhado na sombra está o que Jung dividiu em ânimos e ânima, que se referem especialmente às qualidades femininas suprimidas de um homem, ânima, e às qualidades masculinas suprimidas de uma mulher, ânimos. De acordo com Jung, todas as estruturas mencionadas da psique trabalham juntas em circulação ativa, para, em última análise, formar o que está no centro, o self. O self é a totalidade autêntica combinada do inconsciente e do consciente. O self é quem o indivíduo realmente é. É o que realmente deseja, o que realmente gosta, do que realmente é capaz e assim por diante. Simplificando, aproximar o ego e um alto grau da persona do self é o objetivo da individuação e, em última análise, de uma vida realizada. Quer seja por meio dos métodos como terapia, introspecção, desenvolvimento pessoal em direção à autenticidade, ou uma combinação desses, em última análise, para Jung, é tarefa do indivíduo determinar e esforçar-se para alcançar isso. Em todos os casos, essa autorregulação exige um esforço de aceitação radical de si mesmo, e a aceitação radical de si mesmo exige um esforço de honestidade radical consigo mesmo. Para se aprofundar ativamente na psique, cada oportunidade que alguém tem de examinar um sentimento, pensamento ou ação pessoal deve ser feita aceitando a potencialidade completa, e muitas vezes indesejável do que isso realmente indica sobre si mesmo, reconhecendo que nem sempre somos quem pensamos ou esperamos ser. As oportunidades pessoais ou profissionais é como um pequeno passo descendo a escadaria para o inconsciente.
À medida que se desce mais, confrontando esses elementos mais profundos e sombrios do ser escondidos no porão, deve-se, em termos junguianos, trabalhar para integrar sua sombra, a amplitude de suas falhas e maldades potenciais, em vez de correr de volta para cima em negação. A sombra de alguém não desaparece ao se desviar dela, da mesma forma que não se pode literalmente escapar da sombra projetada pelo próprio corpo correndo. Não há movimento ou tática evasiva que separe o indivíduo de sua sombra psicológica. O perigo está na tentativa de fazê-lo. A ignorância e a negação dela tornam um mal maior e um pequeno mal se torna grande ao ser negligenciado e reprimido. A sombra é muito importante, é uma parte muito importante da natureza humana, e é apenas à noite que não existem sombras, escreveu Jung. A consciência do lado sombrio permite que se gerencie e reconheça melhor quando ele sobe as escadas sem ser convidado. Deve-se conhecer um problema para poder resolvê-lo, e é um ato de cura admitir que está doente. Embora a aceitação de si mesmo e a autenticidade pareçam simples e óbvias, o ato de realmente trabalhar em direção à aceitação radical de si mesmo e à individuação está longe de ser simples e óbvio. No sentido absoluto, é quase certamente impossível. No sentido acima da média, é ainda talvez o maior e mais difícil empreendimento da vida. Aceitar verdadeiramente e honestamente suas quedas, fraquezas, males potenciais, interesses e qualidades vergonhosas ou impopulares, admitir que o que você vê, teme ou odeia nos outros está e poderia estar dentro de você, admitir para si mesmo que você não é e nunca será completamente quem você pensa e deseja ser, que você não é tão bom quanto esperava e confrontar o que sua mente trabalhou a vida inteira para manter de si mesmo, é uma tarefa que literalmente sacode o núcleo da psique. No entanto, é talvez proporcionalmente essencial para uma vida realizada e completa. Em última análise, o trabalho de Jung fornece insights, teorias e métodos para ajudar o indivíduo a passar por esse processo, não apenas potencialmente ganhando acesso para corrigir os erros em seu sistema de navegação, mas também, em certo sentido, acesso aos controles, onde agora podem melhor inserir as coordenadas do destino de acordo com onde realmente podem e desejam ir.